E aí, pessoal, um fato nos chamou a atenção na última sexta-feira. E nós precisamos refletir, pensar e, claro, discutir. As vaias para o atacante Elias e suas consequências. Vamos discutir? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes eu queria a atenção de vocês, a Terra de Gremistas, o espaço de membros aqui do canal. Na Terra de Gremistas você concorre a 5 camisas do Grêmio todo mês. Isso mesmo, custa R$16 por ano. R$16. Entre agora, aqui na descrição do vídeo, e conheça a Terra de Gremistas. Você estará ajudando a entidades que estão lá cuidando do bairro do Grêmio ou fazendo o melhor para o bairro do Grêmio, o bairro Humaitá, e também concorrendo a camisas, a sorteio de camisas e participando de um grupo no Telegram, um grupo VIP específico para a gente conversar durante as partidas e durante os dias com conteúdos exclusivos. Terra de Gremistas, faça parte aqui dos membros deste espaço. Gente, um dos pontos, o jogo foi muito bom, né? O Grêmio ganhou, o Grêmio jogou bem, o Grêmio conseguiu vencer com naturalidade, o Grêmio fez o que não tinha feito no campeonato até agora. Tem uma série de coisas positivas que a gente precisa levantar no jogo contra o Náutico. Mas teve um fato que acabou chamando a atenção de todos e que não era motivo para ser discutido logo depois que o jogo acabou. Eu vi que muita gente estava sugerindo isso, não era hora para discutir. Mas eu fiquei com aquilo guardado, porque a gente precisa conversar sobre o que isso representa. E eu estou falando do gol errado pelo Elias, das vaias do jogo e das suas consequências. Um dia depois do jogo do Grêmio, eu tive a oportunidade de ir a Eldorado. Vocês viram o vídeo aí, o relato que eu fiz do jogo Grêmio e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Eu fui a Eldorado e fui conhecer um pouco mais de como está sendo a categoria de base. Eu já fui dirigente de base, mas faz tempo que eu não transito, estou só torcendo, então eu só fico vendo o lado de fora. Fui lá ver as famílias dos jogadores, os meninos começando, uns inseguros, outros não, alguns jogadores mais prontos, mais maduros, outros não. Fui conhecer lá. E me veio na hora exatamente o tempo do Elias como jogador de base e agora ele começando os seus passos no profissional. Elias tem bons jogos, gols importantes. Elias foi o jogador mais importante no principal jogo do Grêmio na temporada, que é o Grenal no Beira-Rio. Ninguém dá muita razão para aquele jogo, mas aquele jogo é o jogo que definiu o título do regional para o Grêmio. Aquele jogo. O jogo onde o Grêmio faz 3-0 dentro do Beira-Rio, que Elias é o grande nome da partida. É naquele jogo. Só que isso acaba sendo esquecido porque o Elias perdeu a confiança. E perdeu a confiança de tal maneira que quando ele bota o pé na bola, o estádio de alguma maneira reage, e quando dá a consequência, que são gols relativamente fáceis, ele termina. Aí, claro, o analista diz, Elias precisa melhorar a sua condição de finalizador. Gente, eles jogam desde os 10 anos de idade, eles sabem fazer o gol. Não pensem vocês que um jogador desses chuta com o tornozelo, porque ele não chuta com o tornozelo. Ele sabe concluir, ele sabe jogar. O problema é que a partir de agora nós entramos numa outra seara, que é o jogador desconfiar da sua própria condição de atleta, que é o que está acontecendo com Elias. A entrevista do técnico Roger depois do jogo demonstrou o que o Roger está vendo. Não te preocupe, Elias. A torcida, nesse momento, não te abraça, mas nós aqui dentro vamos te abraçar, tentando entregar para o Elias alguma força. E é exatamente esse o meu temor. O torcedor do Grêmio não pode carimbar o Elias. Aquela frase do Ribeiro Neto, são perdedores de gol. Eles não são gênios, eles não são melhores ou piores, eles não são nada. Eles são jogadores de futebol que estão tentando buscar o seu espaço. E existe um ponto que é subjetivo, é verdade, mas que é fundamental na construção da carreira desses jogadores.
E é exatamente a confiança. Sem confiança ninguém faz nada. A gente não consegue sequer trabalhar na nossa função. Quando eu não tenho confiança e vou abrir um microfone, o meu trabalho vai ser pior do que se eu tiver confiança e certeza de que eu estou fazendo a coisa certa. Isso serve para qualquer relação. Só que no futebol todo mundo vê e todo mundo reage na hora. E é natural que o torcedor nessa hora se incomode com a incapacidade de um jogador ou outro de fazer a sua função da melhor maneira possível. Principalmente os atacantes, os goleiros, que quando precisam aparecer, o fato é grandioso, como perder um gol feito, como tomar um peru. Esse é um ambiente que realmente obriga o jogador a pensar. O Roger fala, aumenta o batimento de uns, diminui o batimento de outros. Não entro muito nessa. Eu entro na questão do Elias muito antes do batimento. É a relação da confiança. O Elias vai fazer gols importantes. O Elias vai crescer. Um jogador com a força do Elias precisa voltar a ter confiança para ganhar espaço dentro do que a gente exige. Ele não é titular, ele não está pronto, ele não vai ser o melhor atacante da história do Grêmio. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo aqui é que ele precisa recuperar a confiança. Pode ser até fora do time. Mas recuperada a confiança, nós vamos ter um jogador com uma característica importante nos jogos de hoje. E é exatamente essa característica que eu peço que a gente reflita. É sobre essa característica que eu espero que a gente pense. O Grêmio pode ter um atacante importante e pode ser Elias, desde que ele recupere isso. Vamos pensar nisso, a recuperação da confiança. Eu nunca esqueço, e é uma história que eu não vivi diretamente, porque eu era menino ainda, Tarcísio. Tarcísio foi contratado, Tarcísio jogou e não era um jogador muito querido no início da sua carreira aqui. O Grêmio perdia muito, ele chegou em 73, o Grêmio perdeu 73, 74, 75, 76 e foi ganhar em 77. Neste período, muitos desconfiaram do Tarcísio. Pois Tarcísio vem em 77, ele é importante, depois ele é importante em 78, em 79, em 80, em 81, ele é titular do time campeão brasileiro 8 anos depois de ter chegado em Porto Alegre. Aí ele é campeão depois em 83, campeão da América, campeão do mundo, e hoje é o jogador que mais vezes atuou, já falecido, queridíssimo, um dos maiores ídolos da história do Grêmio, Tarcísio. Eu pego o exemplo do Tarcísio, não para comparar o Elias ao Tarcísio, porque ninguém vai ser comparável na vida ao Tarcísio na relação de paixão do torcedor do Grêmio. Mas para mostrar que, às vezes, é tempo e confiança. E esse tempo e confiança podem transformar os jogadores. Elias precisa de confiança. Ele chegou no profissional do Grêmio porque ele tinha talento para isso. Ele tem força para isso. Ele precisa de confiança. Se esse tempo for dado e ele tiver confiança, o torcedor ainda vai brigar, vai vibrar por gols do Elias. E gols que podem ser muito importantes. Elias foi na base um bom jogador. Elias construiu um espaço para ser profissional. Elias subiu no pior momento da história do Grêmio. E agora ele precisa ter essa confiança. Ele perdeu? Perdeu. Ele está sendo vaiado por erros? Corretamente? A gente pode discutir e acreditar que sim, o torcedor tem todo o direito de fazer isso. Mas agora chegou a hora da diferença. O Grêmio precisa se estruturar para dar confiança para ele. E nós precisamos olhar também esse histórico na hora de entender as suas dificuldades. Quem precisa de ajuda nesse momento é o Elias. E o Grêmio precisa saber disso. É jogador de futebol, é um bom jogador, é um jogador que está com muitas dificuldades e a gente torce para que as coisas apareçam, o Elias faça o gol, faça os gols e o Grêmio tenha nele o jogador que sempre pintou, um jogador promissor criado lá
lá em Eldorado, nas categorias de base do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.